Eu tenho certeza que todo mundo já teve vontade de dar aquele pedacinho de pão pro cachorro ou então pro gato. E tudo porque ele olha com aquela cara de pidão e muitas vezes a gente não consegue negar. Mas a ciência mostra que o pão oferecido com frequência e de maneira exagerada pode desencadear uma série de problemas sérios de saúde em cães e em gatos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 consequências documentadas do consumo regular de pão por cães e por gatos. E explicar o mecanismo pelo qual cada uma dessas 5 alterações acontece. Porque se você entender o motivo, o porquê, isso vai virar uma chavinha na sua cabeça e você vai tomar uma decisão consciente no que oferecer de petisco ou alimento para o seu pet. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ou seja, virar pet amigo. Virar pet amigo é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho e se inscrever, acabou. Já é pet amigo e pet amiga. Ativa o sininho se você se inscreveu para o YouTube te notificar dos próximos conteúdos como esse. E deixa seu like que é muito importante pra gente. E confessa aqui, pet amigo e pet amiga, você já deu pãozinho pro seu cachorro ou pro seu gato? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou adorar saber e puxar sua orelha. Mas eu quero saber de qualquer forma, divide sua experiência com outros pet amigos que também comentam nos nossos vídeos. E lembrando que o quinto item dessa nossa lista de 5 alterações é o que mais passa despercebido pelos tutores. Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais gente que tem pet, que eu sei que você tem grupo da família, do trabalho, e essas pessoas têm cachorro e precisa e também dão pãozinho todo dia para cães e gatos e precisam saber dessa informação para dar esse pão com mais consciência. Ou então, o melhor seria não dar esse tipo de petisco ou alimento que seria o pão. E eu vou deixar o link aqui embaixo de uma alternativa super saudável, muito melhor que o pão, que você não só pode como deve dar para o seu pet todo dia, que são petiscos 100% naturais. Todos estarão aqui e é só clicar no link, você vai ser direcionado para a página. Você pode fazer a sua compra desse petisco sem corantes, sem conservantes, sem ingredientes ruins para cães e gatos, já que o pão tem farinha de trigo, tem açúcar e esse petisco não tem nada disso. E muitos deles respeitam a biologia de cães e de gatos. Pode comprar que a entrega é garantida, eu garanto essa entrega na sua casa. Outro recado que eu queria dar, pessoal, que esse vídeo não é sensacionalismo alimentar. Eu só estou falando para vocês a consequência de você dar pão todo dia e de maneira exagerada. É claro, se você der uma vez ou outra pãozinho, pode não causar consequências, mas o uso frequente e exagerado com certeza vai causar o que eu listar aqui. Eu, na minha rotina, quando eu atendo animal na zoomédica, o hospital que eu trabalho, eu não indico dar pão. Tem alimentos muito melhores. Eu mesmo, como ser humano, eu não como pão na minha rotina, já que eu sei do que é feito o pão. O pão eleva a glicemia, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas isso não é um sensacionalismo alimentar. Se você dá um pãozinho de vez em quando, tudo bem. Mas saiba que tem petiscos muito melhores, como os que eu indiquei aqui, vocês podem comprar com segurança, que é melhor de verdade e que vão fazer diferença na vida do pet de vocês. Era esse o recado e que eu não queria ser taxado como uma pessoa que faz terrorismo alimentar, mas é bom você saber das consequências. O primeiro risco é a pancreatite e esse é um dos casos mais graves que existe. E por que isso acontece? Porque o pão ele é rico em gordura, especialmente aqueles com adição de manteiga, azeite e até de recheios. E também é rico em carboidratos simples de alto índice glicêmico, que foi o que eu acabei de falar com vocês, como o trigo refinado, aquela farinha de trigo refinada, aquela farinha branca. E quando ingeridos em excesso, esses componentes do pão disparam uma produção exagerada de enzimas digestivas no pâncreas. Dispara também muita produção de insulina. E o pâncreas é o órgão responsável por produzir algumas enzimas que auxiliam o corpo a digerir, como a lipase, que ajuda a digerir gordura. E quando tem excesso de gordura no sangue, como ocorre após uma refeição gordurosa, nesses pães principalmente que usa muita gordura para ser fabricado, essa lipase vai hidrolisar essas gorduras dentro do próprio pâncreas, gerando ácido graxo livre em quantidade tóxica para as células do pâncreas. Isso muitas vezes desencadeia a autodigestão do pâncreas e a consequência é a inflamação grave do órgão, o que gera a pancreatite. E quando a gente está na zoomédica, como eu falei para vocês, é o hospital que eu trabalho, na prática é muito comum ver, principalmente cães, chegando em emergência com pancreatite aguda depois de festas ou confraternizações. Ou seja, quando as pessoas oferecem alimentos ricos em gorduras para esses animais, como pão, frios, aqueles alimentos frios como salame, salsicha, e outros alimentos gordurosos como mimo. O problema é que quando o animal faz uso disso, esses episódios podem ser fatais se não tratados com urgência. Gatos, pessoal, isso também acontece, mas com menor frequência, já que a pancreatite deles é, na maioria das vezes, crônica. O segundo risco que eu listei para vocês são as dermatites e alergias de pele. E aqui vai um dado importante.
O trigo, o principal componente do pão, ele pode ser um alérgeno alimentar muito comum em cães e gatos. Por isso que cães e gatos, quando fazem uso do pãozinho e apresentam problema de pele, faz parte do tratamento cortar o pão. Se seu animal tem dermatite e você dá pão, o pão pode ser o vilão nessa situação. E alguns alérgenos muito frequentes que a gente olha na rotina, além do trigo, seria a carne bovina, os laticínios, como queijo, leite e o frango. Como eu falei, o trigo presente no pão pode sensibilizar o sistema de defesa do cão ou do gato e desencadear reações cutâneas graves nesses animais. E por que o pão causa essa alergia no animal? É por causa de uma imunoglobulina que o corpo do cão e do gato produz, chamada de IgE. Essa IgE é um tipo de anticorpo produzido pelo sistema de defesa e ele está muito envolvida em reações alérgicas na defesa contra parasitas. No trigo tem uma proteína chamada de gliadina e o corpo do cão e do gato tem risco de ter contato com essa gliadina e reconhecer ela como ameaça. O sistema de defesa desses animais vê a gliadina como uma ameaça. Sendo assim, o organismo produz anticorpos IgE específicos que se ligam em uma célula de defesa chamada de mastócito. O IgE liga ao mastócito, produzindo assim memória do sistema de defesa. No próximo contato da gliadina com o corpo do animal, ou seja, a próxima vez que o animal comer o pão, esse mastócito ele tem memória imunológica e acontece a degranulação dele e libera histamina e outros mediadores inflamatórios, resultando assim em coceira, vermelhidão na pele, que é o eritrema, aquela otite que não melhora de jeito nenhum e infecções secundárias na pele. Em gato, esses sinais tendem a se concentrar mais na cabeça e nas orelhas, como coceira intensa, perda de pelo e crostas. Já em cães, patas, virilhas e canal aditivo são os alvos mais comuns dessas dermatites. E atenção, a alergia alimentar tende a se desenvolver ao longo do tempo. Às vezes o seu animal está comendo pão nesse exato momento ou come pão por alguns meses e não acontece nada. Mas com o tempo, pode ser que ele comece a apresentar esses sinais que eu acabei de falar. Muitas alergias alimentares acontecem assim. O terceiro risco é o comprometimento hepático do animal. E aqui, os gatos são muito mais sensíveis do que os cães, já que o consumo do pão frequente contribui para o ganho de peso e para a obesidade do animal. Isso tem uma relação direta e documentada com a doença hepática mais comum em gato, a lipidose hepática, conhecida também como fígado gorduroso dos gatos. Mas esse fígado gorduroso também pode acontecer em cães, mas o gato tem muito mais predisposição. Quando o cão ou o gato está obeso, há maior volume de gordura armazenada. Isso o gato ou o cão obeso, mas aquele gato ou cão com sobrepeso também pode acontecer. E diante de qualquer situação de redução de apetite que pode acontecer com esses animais, ou então um estresse, uma mudança de ração, uma doença que apareceu, o organismo, o que ele faz? Ele mobiliza rapidamente o estoque de gordura que está espalhada pelo corpo, estocada, e essa gordura vai para o fígado. Esse fígado, com muita gordura, ele fica sobrecarregado e não consegue exportar essas gorduras, que são os triglicerídeos, com a mesma velocidade que recebe, levando então ao acúmulo de gordura nas células do fígado e também à disfunção do fígado de maneira progressiva. E nos casos mais graves, tem até problema na vesícula biliar, que é a colestase e também insuficiência hepática fatal, já que o fígado está totalmente ligado à vesícula biliar e os ductos biliares. E se você não sabe o que é a colestase, é quando tem a diminuição ou interrupção do fluxo da bile do fígado causada por doenças hepáticas, doenças intrahepáticas, ou então também por obstruções nas vias biliares, como cálculos, aí seria doenças extrahepáticas. E os sintomas principais do animal que tem essas colestases seria icterícia, que o olho e a pele fica amarelado, tem coceira intensa também, que é o prurido, a urina fica escura e as fezes claras, porque não digere gordura. E quando a gente pensa em gato, o fígado gordo nos gatos pode se instalar em apenas 2 a 7 dias com o gato ficar sem comer, ou seja, para de comer 2 a 7 dias, pode apresentar esse fígado gordo. E o risco é muito maior nos animais com sobrepeso ou obesidade, como eu falei. Ou seja, cada pedaço exagerado que a gente dá para o cão ou para o gato contribui para esse acúmulo de gordura e coloca esse órgão tão importante que é o fígado em risco. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de pão que a gente dá para esse gato e também para o cão. Mas os gatos, como eu falei, são muito mais sensíveis. A consequência 4 de 5 que eu listo para vocês é o sobrepeso e a obesidade, que a gente até já citou no fígado gorduroso, que é a consequência passada. O sobrepeso e a obesidade é óbvio, vamos falar a verdade, mas o mecanismo de gerar isso merece atenção. E por quê? Porque o pão é um alimento de alto índice glicêmico e altamente calórico. Para cães e gatos que têm necessidades energéticas muito menores do que as nossas, e eu já falei em vários vídeos aqui, mesmo pequenas quantidades de pão
representa um excesso calórico expressivo. E eu peguei uma tabela muito famosa, a mais famosa do mundo, que é a mais completa, que é a USDA, que dá todos os níveis de nutrientes. 100 gramas de pão branco tem mais ou menos cerca de 266 a 274 quilocalorias. É muita coisa, pessoal. É quase uma refeição que nós fazemos. Se você pegar um cão de 5 quilos, daqui a pouco eu vou dar o exemplo do gato, ele tem que receber mais ou menos umas 301 quilocalorias por dia. Isso pode variar de acordo com o animal, mas a média é essa que eu acabei de falar. Em teoria, se a gente for dar pão como petisco, a gente só pode dar 30 quilocalorias por dia, ou seja, o máximo permitido de pão seria 11 gramas, não mais do que isso. Quando a gente pensa em gato, um gato de 3 quilos, ele tem que receber mais ou menos 208 quilocalorias por dia. Em teoria, se a gente for dar pão como petisco, ele tem que receber 20 quilocalorias por dia de pão, que dá mais ou menos 7,5 gramas de pão no máximo. E tem muita gente que no café da manhã, por exemplo, ou no café da tarde, dá um pão inteiro para o animal. Isso faz com que haja consumo de carboidratos simples em excesso, como o trigo refinado do pão, e também o próprio açúcar adicionado no pão, provocando picos de glicose no sangue. E em resposta, o pâncreas secreta insulina. Essa insulina estimula a captação de glicose pelas células e o armazenamento do excedente energético vira gordura em cães e gatos. E essa gordura pode ser armazenada nos tecidos adiposos e também nos órgãos. Já que, como eu falei, muitas pessoas que dão pão não dão aquela conta de quilocaloria e gramatura que eu indiquei, e sim muito mais do que aquilo. Por isso que o pão causa, sim, sobrepeso e obesidade, por causa do excesso de carboidrato simples que vira gordura, como eu acabei de explicar. E em cães e gatos, dietas com alto índice glicêmico, petisco com alto índice glicêmico, aumenta a produção de uma substância chamada de metilglioxal, que é um metabólico tóxico da glicose que compromete a função dos vasos sanguíneos, que são os endotélios. E isso está totalmente associado com resistência insulínica, já que o metilglicoxal é um composto de carbonil altamente reativo derivado do metabolismo da glicose, que atua como citotoxina e está implicado no envelhecimento, diabetes e também em doenças neurodegenerativas como Alzheimer canino e felino. E também provoca a formação de produtos finais de glicação avançada, que danifica proteína e DNA. Ou seja, o excesso de carboidrato com alto índice glicêmico provoca um tanto de estresse oxidativo no organismo de cães e gatos. E a obesidade em cães e gatos está associada a um tanto de alteração, como diabetes mellitus, doenças articulares, problemas respiratórios, e reduz muito a expectativa de vida desses animais. Fora que muitos animais que nós atendemos na zoomédica apresentam sobrepeso e obesidade, o que é muito grave, e a gente tem que ficar ligado com essa alteração e com o que os animais andam comendo de petisco ou dieta. E pessoal, vou continuar, eu fiz esse vídeo em duas partes, para um vídeo só, mas eu dividi em duas partes. A bateria do equipamento que eu uso para gravar acabou, e por isso que eu tô com roupa diferente, tá tudo diferente. Mas esse vídeo é a continuação do outro. Então vamos para a quinta consequência, o que mais passa despercebido, que é a hipertrigliceridemia, ou seja, triglicerídeos altos no sangue. E dietas ricas em carboidratos e também gorduras, como é o caso do nosso petisco, que eu não indico, que é o pão, elevam sim os níveis de gordura, de triglicerídeos circulantes. E isso tem uma relação causa-efeito bem estabelecida com a pancreatite e também com sobrepeso / obesidade que a gente discutiu anteriormente. Mas também isso implica outras alterações sistêmicas, além de pancreatite, obesidade e sobrepeso. Por que o excesso de pão diariamente, além do que o animal consegue metabolizar, digerir, assimilar, pode causar aumento de gordura no sangue? Justamente porque petisco, como pão, com muito carboidrato, aumenta a concentração plasmática dessa gordura, já que oferecem substrato, que no caso é o carboidrato simples, que é um carboidrato lipogênico, e quando você dá pão, oferece isso em excesso. O substrato lipogênico, que é o caso do amido do pão, são compostos principalmente não lipídicos, ou seja, não gorduroso, que o corpo dos animais utiliza como matéria-prima para sintetizar ácidos graxos, quando em excesso, logicamente, e depois armazena isso como triacilglicerol, que é a gordura corporal de cães e gatos. Esse processo que eu acabei de contar para vocês se chama lipogênese. E o açúcar e a farinha de trigo presente no pão, aquela farinha de trigo refinada, aquela farinha branca refinada, pode causar isso. Quando esses triglicerídeos, a gordura, elevam bastante, forma-se uma molécula chamada de quilomicron, que é uma partícula de baixa densidade que pode obstruir os capilares, gerando isquemia local, que é a perda de oxigenação local, e também acidose nos animais. E tanto acidose quanto isquemia são condições médicas muito graves, frequentemente ligadas uma na outra, e que indicam falta de oxigenação e a consequência é o acúmulo de substâncias tóxicas no tecido corporal de cães e de gatos. E nesses casos de gordura corporal muito aumentada, a lipase pancreática, aquela enzima do pâncreas, que o pâncreas produz,
que degrada a gordura, ela degrada os triglicerídeos em ácidos graxos citotóxicos, ou seja, tóxicos para a célula, o que amplifica a inflamação do pâncreas e também a inflamação sistêmica, ou seja, é um efeito cascata. Em miniatura de Schnauzer, que é uma raça de cão, por exemplo, cerca de 32% dos adultos, sem sinais nenhum, já apresentam gordura no sangue aumentada. E esses animais com gordura no sangue aumentada, ou seja, que apresentam hipertrigliceridemia, eles têm 4 a 5 vezes mais chance de apresentar pancreatite do que outros animais com nível de gordura normal no sangue. É claro, se esse aumento for muito grande, esse aumento de triglicerídeos for muito grande. E raça como o Schnauzer, que é sensível a apresentar aumento de gordura, a gente nunca deve dar o pão como petisco. Eu falo nunca, pessoal, mas é exagerando. É não fazer disso um hábito, porque é uma raça que já tem predisposição. Se a gente intensificar com alimentos ruins, petiscos ruins, isso pode agravar essa predisposição e a consequência é que o animal pode apresentar várias coisas negativas que a gente citou nesse vídeo. Recapitulando então, depois das 5 consequências da gente dar pão, principalmente em excesso, todos os dias para cães e gatos, é que o pão pode contribuir para pancreatite, dermatites, alergia de pele, problemas de fígado, sobrepeso, obesidade e aumento de gordura no sangue. E todos com mecanismo de formação documentado. Pode causar uma consequência dessa negativa que eu citei para vocês, 2, 3 ou até todas. Lembrando mais uma vez, não é uma questão de ser radical ou proibir pão, proibir tudo. É sobre a informação que eu estou passando para vocês. Agora você sabe o porquê que eu não indico dar pão, principalmente em excesso, diariamente para cães e gatos, e você decide, de acordo com as informações, com a sua consciência, se você vai dar pão ou não para o seu pet. E lembrando, pessoal, se você está com dúvida se vai ou não dar pão, qual petisco você dá, eu deixo aqui embaixo um link de petiscos 100% natural, que não usa farinha, aquelas farinhas ruins, tipo farinha de trigo, super refinada, não é usado. Não usa também corante, não usa conservante, não usa nada de química ruim e não usa ingrediente estranho, aqueles aditivos que a gente nem sabe o que é. Pode comprar, vai fazer bem pro seu pet, não vai causar esse tanto de consequência negativa que o pão em excesso diariamente pode causar. E o melhor, a entrega é garantida. Eu garanto a entrega para vocês, vai chegar na sua casa. E se você tiver dúvida, qual que é o melhor petisco para o seu pet, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a Vaninha vai te ajudar. Pode falar, o Dr. Marco pediu para conversar com a Vânia para tirar dúvida sobre qual que é o melhor petisco para o meu pet. E se esse conteúdo te ajudou, vira Pet Amigo, pessoal. E virar Pet Amigo é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal, pronto, você automaticamente já virou Pet Amigo. Deixe seu like, que é muito importante pra gente, e acione o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com mais gente, naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem, com a família, grupo do trabalho, que o pessoal precisa saber sobre pão para cães e gatos, já que muita gente dá pão achando que está fazendo bem, principalmente quando é em excesso e diariamente, e não sabe as consequências, e eu listei todas as consequências para você. E eu queria saber de você nos comentários se você costumava dar pão pro seu pet e depois que ver esse vídeo, se você vai continuar dando pão, me conta aqui nos comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem. E por fim, mas não menos importante, aliás, muito importante, o meu muito obrigado a todas as pessoas que viraram mais do que Pet Amigo, viraram Pet Amigo Prata, Pet Amigo Ouro e Pet Amigo Bronze. O nome de todas elas estarão aqui no final desse vídeo. E lembrando que quem é membro tem vários benefícios. Se você quer saber quais benefícios são, é só clicar no link que às vezes faz sentido para vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.